Eu preciso, Daiane, eu preciso mostrar para o meu professor. Eu não sei direito, eu não sei. É que você precisa nutrir o teu conhecimento musical. Você precisa entender, no princípio, a música é uma linguagem e ela é uma linguagem muito bem definida, muito bem estruturada. Tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica. E o que você tem é que ter acesso a uma educação que te permita conhecer essa lógica, entender esses porquês. Você tem que buscar isso. Você tem que entender o porquê que está tudo ali. Quando você começa a entender esses princípios, essa lógica da organização, você sai de um estudo que é aquele estudo mais inocente, onde você aprendeu apenas a repetir movimentos, a fazer, faça assim com esse dedo, faça assim, faça assado, que você aprende a tocar essas notas e aprende a tocar essa música. Esse tipo de estudo, quando a gente entra para fazer aula e o nosso professor nos ensina por repetição, que também pode ser uma etapa dele, sabe? Pode ser que ele está começando por essa estratégia de repetição e lá na frente ele vai te dar um pouco mais de independência. Ok, mas esse tipo de estudo, ele te amarra em ter que ter um modelo para você imitar, para você copiar. Isso pode ser uma etapa, mas você tem que sair dessa etapa. A gente tem que ter acesso a uma educação que realmente te ensina a pescar o peixe, que não fica te dando o peixe pronto. Porque se você toda hora recebe o peixe pronto, se seu professor te fala, faz assim, faz assado, faz assim, faz isso, repete assim só, e ele fica te entregando o peixe pronto, você aprende a pegar aquele peixe, mas você não aprendeu a pescar. Então você fica cada vez mais inseguro e mais dependente do seu professor, porque você não tem consciência de como fazer aquilo sozinho. Você não entende como que o seu professor sabe. Ele sabe porque ele é professor. Não é bem assim. Você não entende os princípios que ele tem, que ele conhece. Você precisa entender esses mesmos princípios. Então você começa a ter condições de se posicionar no seu momento de estudo com muito mais, num processo muito mais ativo, num processo muito mais reflexivo. Então esse é o ponto principal. Você tem que buscar esses porquês, você tem que entender essa lógica e esses princípios.